Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, uma boa noite a todos. Uma alegria estarmos juntos, né? Em mais esta aula ao vivo. E nós, com a graça de Deus, começamos no último dia 11 de outubro, o Ano da Fé, proclamado pelo Papa Bento XVI para comemorar, seja os 50 anos de abertura do Concílio Vaticano II, seja os 20 anos de promulgação do Catecismo da Igreja Católica. Então, é um ano todo ele voltado para a fé. Vamos recordar que já houve um ano da fé em 67, 68, proclamado pelo Papa Paulo VI. Né? Gostaria então de, para iniciar esse ano da fé, que o tema desta aula hoje fosse a fé. Vamos falar um pouco o que é que o Papa pretende com esse ano da fé. Bom, a primeira coisa, ele quer colocar nas nossas mãos dois documentos importantes, né? Que é o compêndio do Concílio Vaticano II, os documentos do Vaticano II que precisam ser lidos, estudados, né? E também o Catecismo da Igreja Católica. São esses dois documentos, ambos importantes, que devem iluminar a nossa fé. E por que é que o Papa, no ano da fé, insiste tanto em documentos, né? Em estudo? Porque, inclusive, com uma indulgência, não é? Para aqueles que estudarem tanto o catecismo quanto o concílio durante este ano da fé. Por que é que o Papa Bento XVI insiste nessa realidade do estudo? Bom, em primeiro lugar, é importante nós recordarmos uma coisa, que o modernismo ele foi marcado por uma visão da fé como sendo algo que brota do irracional. Né? Na encíclica Pascendi, o Papa Pio X, São Pio X, ele denunciou, e juntamente com o decreto do Santo Ofício, Lamentabile, ele denunciou essa visão da religião, da fé, como que brotando do inconsciente irracional. Né? Para aqueles que vocês que estão acompanhando o nosso curso de teologia, vocês já entendem qual é a raiz disso tudo, quando nós analisamos, não é, Guilherme de Ockham e analisamos Lutero. Houve, no século XIX, um outro filósofo, um filósofo protestante, chamado Friedrich Schleiermacher, né? Que insistiu muito nessa coisa de libertar a religião dos dogmas, libertar a religião do dogmatismo. Então, se começou uma espécie de abordagem da religião também dentro da Igreja Católica, onde a religião não era vinculada a dogmas, não havia um conteúdo intelectual, né? Um conteúdo de fé a ser assimilado, mas era simplesmente um sentimento de confiança, né? A fé era somente fé-confiança, fé fiducial, a gente usa esse termo técnico, né? Fé-confiança, ao invés de ser uma fé que é um ato, né? Intelectual. Interessante essa coisa dessa visão de fé irracionalista, que é típica, né, dos protestantes, sobretudo a partir de Lutero,
mas típica também das correntes pentecostais. Certamente muitos de vocês já ouviram um comentário do tipo: olha, não estuda demais, se você estudar você perde a fé. Não tem nada disso, ou seja, o estudo não faz perder a fé. Se você estudou e perdeu a fé, porque você estudou errado, porque a fé e a razão estão em perfeita harmonia, não há dificuldade nenhuma. Então, eu gostaria de abordar hoje esse tema de fé e razão, que a razão, o intelecto está dentro do próprio ato de fé, pegando um exemplo muito concreto, né? Para a gente sair da teoria. Porque a gente fica às vezes fazendo exemplos teóricos e as pessoas não entendem o que é que nós estamos colocando. Gostaria de falar para vocês a respeito da conversão, né, de um poeta francês chamado Paul Claudel. Claudel, ele nasceu no século XIX, morreu no século XX, então viveu ali na virada dos 2 séculos, e eu gostaria de colocar o exemplo da conversão dele para vocês entenderem como a fé, desde o princípio, ela é racional, mas com uma nuance, uma forma estranha de relacionamento com a intelectualidade e com a razão, tá? Então, um pouco essa é a temática da aula de hoje. Ou seja, a aula de hoje, nesse início do ano da fé, é nós deixarmos de lado essa ideia de que a fé brota do irracional. A fé não brota do irracional. A fé brota de algo inteligível, de algo que pode ser compreendido, não é? E eu gostaria então de explicar através desse relato. O próprio Paul Claudel é quem relata a sua conversão. São as palavras dele mesmo que nós iremos ler aqui. Vocês podem aí acompanhar no próprio site as palavras que eu irei ler. O original francês chama-se Ma Conversion, em que ele relata como é que ele se converteu. A coisa é muito mais ampla, né? Depois nós vamos postar no nosso blog. São 4 páginas praticamente, bastante amplo. Eu não irei ler tudo, é evidente, senão nós vamos passar a aula inteira aqui só lendo. Mas eu quero ler a parte principal da conversão de Paul Claudel. Ele era um rapaz de 18 anos de idade. A família dele era uma família de origem católica. Havia inclusive padres, né, dentro da família dele. Mas os pais dele, os pais de Paul Claudel, abandonaram a fé. E então o jovem cresceu, né, basicamente fora da Igreja Católica, ou seja, não tinha nenhuma formação católica. O que ele foi absorvendo foi aquilo que era a intelectualidade cientificista, anticatólica, racionalista da época dele. Pois bem, aí veio a conversão dele no dia 25 de dezembro, no Natal de 1886. Vejam só como ele relata. Ele diz assim: assim se passavam as coisas com aquele pobre rapaz que no dia 25 de dezembro de 1886 entrava na Catedral de Notre-Dame de Paris para ali assistir ao ofício divino do Natal. Começava eu então a escrever e tive a impressão de que poderia, com superior diletantismo, encontrar nas cerimônias católicas um meio adequado e matéria para alguns trabalhos. Então lá estava ele, né, sem fé, ateu, na Catedral de Paris, observando as cerimônias de Natal, porque, claro, ele tinha vocação literária, ele queria escrever alguma coisa, né, a respeito daquele ato folclórico, daquela realidade folclórica que era o Natal, né? Então, muito bem. Nesta disposição de espírito, apertado e empurrado pela multidão, assistia à missa cantada com moderada alegria. Como nada mais interessante havia a fazer, voltei de novo à tarde para assistir às vésperas. Os meninos do coro da catedral, de roquetes brancos, e os alunos do seminário de São Nicolau du Chardonnay
que os auxiliavam tinham justamente começado a cantar qualquer coisa em que mais tarde reconheci o Magnificat. Então, lá estava ele, né, por Claudel, assistindo as vésperas. Quem sabe aquilo que é véspera, sabe que no meio das vésperas tem o Magnificat, o canto de Nossa Senhora. E eles certamente começaram a cantar, o coral lá polifônico, aquela beleza. E foi neste momento que se deu a conversão dele. Vejam só. Eu estava de pé, no meio da multidão, junto da segunda coluna, perto da entrada para o coro à direita, do lado da sacristia. Vejam como ele se lembra com precisão, como ele se lembra o lugar exato em que ele se encontrava no momento da sua conversão. São aqueles lampejos, encontros com Deus que mudam a vida da pessoa. É como o São João, né? No Evangelho de São João, no capítulo 1, quando João se encontrou com Jesus pela primeira vez, Jesus se voltou para eles e disse: "O que quereis?" E disse: "Mestre, onde moras? Vinde e vede." Então São João anota o horário exato, né? Era às 4 da tarde. Interessante, ele se lembrava do momento exato. Aqui, Paul Claudel se lembra do lugar exato. E ele diz assim: "E ali se deu o acontecimento que domina toda a minha vida. Num momento, vejam só, é de repente, num momento, o meu coração sentiu-se tocado e tive fé. Tive fé com tal intensidade de adesão, com tal exaltação de todo o meu ser, com a convicção tão poderosa, com tal segurança, que não ficava margem para nenhuma espécie de dúvida." Isso é característica da fé. A fé é certa. A fé ela não deixa dúvidas. Se você tem esta convicção plena, essa entrega total, é porque ali houve um encontro com Deus. Aquilo que ele está descrevendo aqui é um encontro com Deus. Não é? Ele foi tocado por Deus e ali, naquele momento, veio a certeza. Que certeza é essa? O que é que houve? Vamos continuar. "E desde então, todos os livros, todos os raciocínios, todas as eventualidades de uma vida agitada não conseguiram abalar a minha fé. Mais do que isso, nem sequer conseguiram tocá-la." Né? A fé não era atingida. Ou seja, ele leu milhares de coisas contrárias à fé católica. A partir daquele momento, nada mais conseguiu tocar a fé dele. Mas o que é que houve? Né? O que é que houve aqui? Subitamente, apoderou-se de mim o sentimento fremente da inocência, da perpétua filiação divina, uma revelação inefável. Então nós estamos ali no Natal, o menino Jesus. E foi isso que converteu Claudel. Essa intuição, que certamente estava ali, a ação da graça de Deus, a filiação divina, ser filho de Deus. Quando tento reproduzir, como faço frequentemente, o decorrer dos minutos que se seguiram a esse momento excepcional, encontro sempre os seguintes elementos que todavia representam um único raio, uma única arma de que a providência divina se serviu para alcançar e abrir o coração de um pobre filho desesperado. Vejam como é que ele descreve o que aconteceu. Ele diz: "Que felizes são de fato os que creem." Então essa coisa, ele estava vendo ali aquela multidão, aquelas pessoas na tranquilidade de ser filhos de Deus, diante do Filho que se fez carne. Filhos de Deus. Que felicidade crer. E se fosse verdade? Essa pergunta logo se tornou afirmação. Verdade. Deus existe. Ele está aqui presente. É alguém.
é um ser tão pessoal como eu. Ama-me, chama por mim. Invadiram-me as lágrimas e os soluços e o cântico tão delicado do Adeste, o Adeste Fidelis, o canto de Natal, aumentou ainda a minha comoção. Vejam, isso daqui é o coração, digamos assim, do relato da conversão de Paul Claudel. Você poderia dizer, Padre Paulo, o senhor está dizendo que a fé é algo racional, mas o senhor vai e descreve essa conversão de Claudel, que parece uma espécie de experiência carismática, né? Na Catedral Notre Dame. Mas, na verdade, não é isso. Veja, o que eu gostaria de salientar é que a fé não é irracional. Ele viu algo, ele intuiu algo intelectualmente. Ou seja, essa experiência que ele está tentando descrever aqui, isso daqui não é um sentimento somente. Havia sentimento junto, mas não é somente um sentimento, existem conceitos aqui. Ou seja, Deus é alguém, está aqui, é uma presença. Tão pessoal como eu. Ele me ama. Ele chama por mim. Isso é uma realidade conceptual. Quando você, por exemplo, sei lá, algumas pessoas se convertem ouvindo o testemunho de alguém, pois esse testemunho não é simplesmente uma sensação. Não, existe algo de intelectual. Então, vejam, se vocês quiserem aprofundar isso, não é? Depois eu vou, agora no intervalo, dar a indicação para o pessoal do site. Há 2 livros que estão disponíveis na internet, porque são livros antigos, não é? Um deles é o livro do Padre Penido, que está aqui, e está num site extraordinário. Eu não me lembro o nome do site direito, mas depois no intervalo eu dou para vocês. Acho que é documentoscatólicos.com, uma coisa assim. E é um site que tem uma quantidade enorme desses livros antigos que já estão fora do prelo, portanto estão livres aí na internet, porque, claro, não estão mais não são mais comerciais, né? Então, esse livro do Padre Maurílio Teixeira Leite Penido, não sei se vocês ouviram falar do Padre Penido. O Padre Penido é um padre extraordinário, um dos maiores teólogos católicos do século XX e brasileiro, nascido em Petrópolis, criado na França, e escreveu um livro sobre a analogia dentro da teologia, que é um dos clássicos extraordinários, né? Ainda hoje citado, ainda hoje o livro do Padre Penido é citado porque ele fez um trabalho a respeito da analogia em Santo Tomás, que é um negócio que ninguém fez antes, né? É um desses trabalhos em que a teologia se divide antes e depois, ou seja, antes do Padre Penido ninguém tinha atentado para o papel da analogia, como é que ele acontecia dentro da teologia de Tomás de Aquino. O Padre Penido conseguiu abordar a coisa sistematicamente e dali para frente, né, as pessoas começaram a enxergar. Bom, não estou aqui para falar da teologia do Padre Penido, mas existe um livro chamado Iniciação Teológica, o Mistério da Igreja, da Vozes, de 1956. Nesse livro, o Padre Penido, falando da conversão de Claudel, ele cita uma poesia, uma ode, escrita por Claudel, que é muito bonita, e nós vamos citá-la depois no final da aula. E também um outro livro, que esse daí foi reeditado, mas encontra também nesse site de documentos católicos, um padre Leonel Franca, né, que certamente muitos de vocês conhecem, um padre jesuíta que escreveu muitos livros. Padre Leonel Franca escreveu um livro sobre a psicologia da fé.
Então, esses dois livros, Psicologia da Fé, do padre Leonel Franca, e a Iniciação Teológica, do padre Penido, explicam um pouco para vocês como é que acontece a psicologia da fé. Estamos no ano da fé. Então, vejam como é que aconteceu essa conversão de Claudel. Preste atenção agora que eu vou tentar expressar para vocês. É uma coisa fácil de entender, mas se você perde o fio da meada, depois você não sabe do que é que eu estou falando. Então é assim, a primeira coisa que acontece na fé é a ação do intelecto. Né? São Paulo fala assim, fides ex audito, né? A fé nasce do ouvir. Não é isso? Então você ouve uma pregação, você ouve um testemunho, você percebe, vê um milagre, não é? Você vê aquela beleza lá na Catedral de Notre Dame, alguma coisa você percebe, a sua inteligência capta aquilo. A sua inteligência captou algo, captou uma verdade. Não é dessas verdades que te tiram a liberdade, do tipo 2 e 2 é igual a 4. Né? Isso é uma verdade que não te deixa livre. Por exemplo, sei lá, tem um computador aí na sua frente, não é isso? Você não pode negar que tem um computador na sua frente. Então, isso é uma verdade que não te deixa livre para dizer não, não é. Você tem que admitir, é. A fé não é assim. A fé é uma verdade que deixa livre. Você capta uma verdade, mas você poderia ainda duvidar dela, mas você está vendo a verdade. Aquelas vésperas na Catedral de Notre Dame. Aquele pregador de Nazaré que passou na beira do lago da Galileia. Aquele milagre extraordinário que você leu a respeito dele, a documentação em Lourdes. A vida do Santo Padre Pio de Pietrelcina. Alguma coisa você captou com a sua inteligência. Né? Você captou algo que parecia digno de ser crido. Racionalmente digno de ser crido. E então, a sua inteligência apresenta isso que você acabou de captar, apresenta a sua vontade. E apresenta para a vontade como algo apetecível, algo desejável, algo que você gostaria de ter. E então, a vontade diz de volta para o intelecto, creia. Então, essa é a psicologia da fé. Claro que nisso tudo existe a ação da graça, né? Preveniente e adjuvante. A graça já estava lá no começo e está ajudando esse ato a acontecer. A graça de Deus está lá. Mas psicologicamente, humanamente falando, na análise humana da fé, vejam que a fé não é algo irracional. Não é um sentimento irracional. Mas é algo que se apresenta a você como intelectualmente crível. Não é um absurdo por si mesmo. Está entendendo? Por exemplo, quando eu vejo, sei lá, um milagre realizado, sei lá, no museu em Lourdes, eu vejo uma foto de uma perna, uma ferida que não se fechava nunca. Aí, de repente, eu vejo, alguns minutos depois, a mesma perna foi tirada uma segunda foto onde não há mais ferida. O que houve no intervalo entre uma foto e outra é que a pessoa mergulhou na fonte da água de Lourdes. E a ferida fechou. Isto é algo que o meu intelecto não é capaz de explicar. Mas, diante daquilo que está ali, aquela realidade se apresenta a mim como algo crível, como algo intelectualmente aceitável, e não somente aceitável, desejável. Você está entendendo? Então, a fé, ela tem algo de intelectual. Esse ato, essa realidade intelectual,
ela pode não resolver todos os seus problemas intelectuais, por enquanto. E é por isso que eu estou citando a conversão de Paul Claudel. Paul Claudel, ele se converteu assim, de repente, aquilo se apresentou como razoável, ele deu o seu assentimento da fé, ele deu a sua obediência fidei, mas ainda havia muitos problemas intelectuais a serem resolvidos. Ou seja, ele tinha tido 18 anos de formação anticatólica. Ele tinha uma série de perguntas na cabeça não resolvidas. Mas atenção, estas perguntas não abalavam a sua fé. Eram só problemas intelectuais a serem resolvidos. Então é interessante, ou seja, a fé se apresentou como algo intelectualmente aceitável, respeitável, crível. Pela graça de Deus, a vontade mandou o intelecto que cresce, ele creu, ele deu o passo da fé, e dali para frente agora é questão de resolver os problemas intelectuais. E ele passou anos para resolver todas as perguntas. Mas veja, em momento algum, é aquilo que ele está tentando dizer aqui, né? E que ele disse: tive fé com tal intensidade de adesão, com tal exaltação de todo o meu ser, convicção tão poderosa, com tal segurança, que não ficaram margem para nenhuma espécie de dúvida. Não ficava margem para nenhuma espécie de dúvida. E desde então, todos os livros, todos os raciocínios, todas as eventualidades de uma vida agitada não conseguiram abalar minha fé. Então, as dificuldades que ele veio a ter depois não criaram dúvida. Aqui, o Paul Claudel é um exemplo vivo daquilo que o bem-aventurado cardeal Newman nos diz, que 1000 dificuldades não fazem uma dúvida. Agora, neste ano da fé, o que é que nós podemos e devemos fazer? Nós devemos estudar a fé, e é por isso que o Papa põe nas nossas mãos o catecismo, os documentos do concílio. Para quê? Para que a gente estude a nossa fé. E ao estudar a fé católica, você então cresça. Cresça na sua fé. Pegue o catecismo, né? Faça isso. No nosso site nós estamos iniciamos o curso de teologia. Estamos já mais de 60 aulas do catecismo da Igreja Católica. Tem ali bastante material, bastante carne para os seus dentes, para você crescer na fé. Porque aquela reflexão, o estudo intelectual vai corroborando a fé. A fé que você já deu, a fé, o assentimento que você já deu. Mas aquilo vai alimentando a sua fé também. Por quê? Porque é importante a gente estudar a fé. Não é? A fé, ela surge naquilo que Newman chama de senso ilativo. O que é uma ilação? Digamos assim, imagine um cabo, uma corda enorme que segura um navio. Aquele cabo enorme é feito de pequenos fiozinhos, todos eles frágeis. Mas aqueles pequenos fiozinhos todos juntos formam um cabo robusto. Então, a fé, ela nos deixa livres. Então, as coisas que me levam a crer, as coisas que indicam a credibilidade da fé, por exemplo, os ensinamentos de Jesus, os milagres, os prodígios na história da igreja, o fato de que aquilo corresponde ao que o meu coração espera, tudo isso são sinais de credibilidade. Mas esses sinais de credibilidade são como pequenos fiozinhos, todos frágeis e delicados, que te deixam livres. Mas uma vez que você os une, você tem ali algo de bastante sólido e rígido. Então, é o sentido ilativo, né? A ilação. Então, assim, antes do intervalo, então, eu vou ler para vocês essa ode do Paul Claudel,
para a gente concluir vendo essa bonita poesia, é uma prosa poética, não é? Do Paul Claudel, que nos fala daqueles anos de dificuldade que ele teve logo depois da conversão. Ele se converteu, a fé já estava lá, mas ainda havia problemas intelectuais. Olha só o que ele diz. Ó meu Deus, lembro-me dessas trevas em que estávamos face a face, estas sombrias tardes de inverno em Notre-Dame. Eu, sozinho, bem no fundo da igreja, alumiando a face do grande Cristo de bronze com a vela de 5 vinténs. Olha que contraste poético bonito, não é? As trevas de tarde de inverno, ele dentro da igreja, ele sozinho, e uma velinha michuruca de nada, né? De 25 centimes, né? 5 vinténs, traduz o Padre Penido, iluminando um Cristo de bronze. O contraste, né? Nas trevas, a pequena velinha, o Cristo de bronze. Todos os homens estavam contra nós. Quem é esse nós? Eu e Deus, né? Claudel e Deus. Ele está falando com Deus. Todos os homens estavam contra nós. A ciência, a razão, e eu não respondia nada. Só a fé estava em mim, e eu vos olhava em silêncio como um homem que prefere o seu amigo. La foi seule était à moi, et je vous regardais en silence como um homem que prefere son ami. Um homem que prefere seu amigo. Essa coisa é como se alguém chegasse e dissesse assim: olha, um amigo que você ama e que quer bem, você sabe o que aconteceu com ele? E a pessoa vai e conta uma calúnia enorme contra esse seu amigo. Você chega e diz assim: olha, eu não tenho os detalhes do que aconteceu, mas antes de saber os detalhes, que eu vou investigar, irei ver, mas desde já eu digo a você, eu prefiro o meu amigo. Eu fico do lado dele. Depois eu vou ver as razões, mas primeiro eu prefiro o amigo. Então essa realidade, não é, da fé que não se abala. Ela é irracional? Não. Ela surgiu porque tinha razões de credibilidade, aqueles pequenos fios, né, de razões de credibilidade que foram formando um cabo grosso e que fez a fé ficar sólida, porque aquilo correspondia a tudo aquilo que o meu coração esperava. E porque há uma credibilidade naquele Cristo. Nisto se funda a fé, ou seja, algo de inteligível que se apresenta à vontade como bom, desejável, apetecível. Então a vontade diz ao intelecto: creia. E assim se funda a fé. Tá? Então, vamos fazer agora o nosso intervalo e voltamos daqui a pouco para responder as suas perguntas. Voltamos então para responder as nossas perguntas. Gostaria de começar com a pergunta da Ana Luísa, que ela diz assim: como fica a hierarquia, fé, razão, vontade, sensibilidade, se na sua descrição tudo começa com a razão, apesar da graça? Veja, Ana Luísa, não sei se você não percebeu, né? Mas eu não comecei descrevendo a questão da razão. Eu anteriormente falei da graça, né? Que a graça estava lá. Agora, analisando a psicologia da fé,
Entenda o que é que eu fiz. Ou seja, é evidente que a graça ela é anterior, né? E não somente ela é anterior, preveniente, ela também acompanha todos os passos do ato da fé. Ela é adjuvante, conforme nos diz a Constituição do Concílio Vaticano I, Dei Filius, né? A definição de fé da Dei Filius, quem tiver em casa o Denzinger, estou no número 3008, capítulo sobre a fé, que diz assim: esta fé, porém, que é o início da salvação humana, a Igreja a professa como virtude sobrenatural. Então, primeira coisa, a fé é sobrenatural, não tem dúvida nenhuma. Pela qual, sob a inspiração de Deus, então a ação anterior de Deus, e com a ajuda da graça, vejam o que é que está lá no original latino, Dei aspirante et adjuvante gratia. Cremos ser verdade o que ele revela, não devido à verdade intrínseca das coisas conhecidas pela luz natural da razão, mas em virtude da autoridade do próprio Deus revelante, o qual não pode enganar-se e nem enganar. Então veja só, como é que acontece a fé? Existe Deus que atesta, não é verdade? E então, Deus que atesta, eu dou o meu assentimento a Ele. Como é que Deus faz essa revelação? É evidente, Ele faz através de Jesus Cristo. É evidente, Ele faz na sua Santa Igreja. É evidente, a revelação pública, ela se concluiu com a morte do último apóstolo. Tudo isso. Mas, como é que esta revelação chega até mim? No caso de Clodélio, chegou através do canto do Magníficat, numas vésperas, numa tarde de Natal em Paris. Não é? E para outras pessoas chega de tantas outras maneiras. Então, aqui eu não estou dizendo que a graça não é preeminente. E agora, é importante você entender o seguinte: Santo Tomás de Aquino, não sou eu, não é Padre Paulo Ricardo, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino claramente nos mostra que no ato de fé existe, já no ato de fé, algo de inteligível. A inteligência, ela atua na fé. Por quê? Porque nós não aceitamos as coisas se não são apresentadas como nisi credenda, é a expressão que Santo Tomás apresenta. A não ser que as coisas sejam críveis racionalmente, sejam dignas de ser cridas, credenda, talvez seja a tradução melhor. Então, é evidente, existe, você coloca aqui uma hierarquia, fé, razão, vontade e sensibilidade. Essa hierarquia sua, veja, é importante o seguinte: razão, vontade e sensibilidade, essa hierarquia existe. Ela é interna. São faculdades do ser humano. O intelecto, a vontade, o sentimento. A fé, ela não é uma faculdade do ser humano. A fé é uma virtude. É uma virtude que envolve a ação da inteligência e da vontade. É como se eu dissesse assim, o que é que envolve a virtude da prudência? Não é? Como age a virtude da prudência? Ela age somente na inteligência? Ou também é necessário que a vontade entre em ação para que haja a prudência? Não é? Então, se eu vou explicar a psicologia da virtude da prudência, eu vou agir de uma forma. Mas a prudência, ela não é uma parte do ser humano. Ela é uma virtude. A fé também não é uma parte do ser humano. Não é uma faculdade do ser humano. É uma virtude. Agora, para que haja esta virtude, da parte de Deus, eu tenho que a graça, pelo amor de Deus. Claro, a fé é virtude teologal.
dom sobrenatural da graça. Só que a graça supõe a natureza, não é verdade? Então, aqui o que nós estamos dizendo é que, de fato, se a graça supõe a natureza, como é que age a natureza na qual opera a graça? Então, é a psicologia da fé. Qualquer dúvida, né, quiser algo melhor, aqueles dois livros que eu citei para vocês, né, do Leonel Franca e do Padre Penido. O Gustavo Gomes. Padre Paulo, a carta encíclica Fides et Ratio do bem-aventurado Papa João Paulo II nos alerta para uma filosofia que deve ser integrada à conduta humana sem a esquizofrenia moderna da ruptura com o pensador. O Senhor nos falou que para isso se faz necessária uma conversão. Eu interrompo aqui a leitura da pergunta, porque depois a pergunta passa para um outro aspecto. Aqui é interessante isso daqui que você está colocando, Gustavo, que existe essa questão da conversão. O Padre Penido, ele recorda uma citação de Leibniz, filósofo Leibniz, que diz assim, que se as verdades matemáticas afetassem a vida moral das pessoas, as pessoas começariam a duvidar das verdades matemáticas. Por que é difícil as pessoas crerem? É difícil as pessoas crerem porque a fé exige de mim uma conversão, uma mudança moral. Então, veja, eu vejo um milagre. Por que eu não vou crer naquele milagre? Por que os fariseus viram os milagres e não creram? Porque aceitar aquele milagre significa dar a minha chancela, ou seja, aprovar o ensinamento daquela pessoa e aprovar o que aquela pessoa está dizendo significa dizer que eu estou errado. Ou seja, entre Jesus e o pecador existe uma inimizade necessariamente, não é? O pecador não pode querer que o evangelho seja verdadeiro. Entende? Existe um problema. Por que por exemplo, por que os nossos adolescentes, eles passam a infância na igreja, rezando terço com a mãe, vão na infância, vão para a primeira comunhão, fazem primeira comunhão, vão na catequese, são submissos, etc. De repente, na adolescência, eles abandonam a igreja. Por quê? Porque existe alguma coisa na igreja, aí o pessoal tenta atrair os adolescentes. Não, vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazer umas missas agitadas, vamos virar cambalhota, vamos pôr o palhacinho no palco, ou então colocar heavy metal na missa. Não é isso. O adolescente não quer ir à igreja porque a igreja o coloca diante de imperativos morais que ele não quer abraçar. Ele está querendo se libertar. Ele está querendo viver a vida dele, chutar o balde. Ele não quer que ninguém possa constrangi-lo, que ele seja constrangido a nada. Ele quer ser livre. Simplesmente isso. Então, é evidente, não é que o evangelho precisa ser adaptado para as pessoas entenderem. Claro que a gente deve fazer um esforço de adaptação, mas o problema maior do evangelho hoje em dia não é uma questão de enculturação, não é uma questão de linguagem, é uma questão de conversão mesmo. Entende? É que as pessoas não querem mudar de vida mesmo. Por quê? Você pode mostrar os maiores milagres do mundo, mas se aqueles milagres vão tirar de mim os meus prazeres carnais, eu não vou querer aceitar aqueles milagres. Imagine aquele homem adulto, né, já de meia idade, que está pensando em constituir uma segunda família, uma segunda união, né? Ele não vai querer aceitar
o Evangelho. É mais fácil para ele pensar que a igreja é uma reunião de bobocas, de gente que é tola, que não estudou nada, que ele é que é inteligente, que ele é científico, não é? Então ele continuou, Gustavo, eu não procuro, uma citação de Santo Anselmo, não procuro compreender-te para crer, mas creio para poder te compreender. Dizia Santo Anselmo. O senhor pode nos dar uma pequena luz sobre o argumento ontológico desse grande santo? Bom, aqui veja, Gustavo, são duas coisas diferentes. O argumento ontológico não tem nada a ver. O argumento ontológico é uma forma de Santo Anselmo tentar argumentar a respeito da existência de Deus, não é? A questão do relacionamento entre crer e compreender, a frase de Santo Anselmo é também fides querens intellectum, a fé que procura a intelecção. Agora, o credo ut intelligam, na verdade, a citação mais original é de Santo Agostinho, né? Aqui está um pouco uma série de citações, então não sei se responder a cada coisa nos levaria muito longe fora do nosso assunto. Felipe Moreno, Padre Paulo, o Papa Bento XVI, em uma de suas mensagens, nos diz que a fé de hoje é algo que selecionamos os aspectos e criamos uma religião de nossos interesses. Nesse ano da fé, o que podemos fazer para atender seu pedido e não agir assim? Então, Felipe, é essa coisa que eu estava falando, né? A inteligência me apresenta a fé como algo apetecível. Mas se eu não tenho uma força de vontade para romper com o pecado e dizer ao intelecto creia, a fé ela não é simplesmente uma teoria, como a fé também não é simplesmente uma série de princípios morais. Como diz o Papa Bento XVI no início da sua encíclica Deus Caritas Est, no início do cristianismo não está nem uma série de princípios teóricos e nem mandamentos morais. No início do cristianismo está o encontro com a pessoa, o acontecimento, o evento histórico, Jesus Cristo. E a fé ela é uma resposta que envolve muito mais do que só intelectualidade ou só moralidade, porque ela é a doação da minha vida inteira a Deus. É a minha entrega total a Deus. Cláudio Ramírez Filho. Na sua aula sobre Guilherme de Ockham, o senhor fala que ele dizia que a vontade de Deus não estava sujeita à realidade. Mas como eu devo explicar que a vontade de Deus está sujeita à realidade? Bom, veja, Cláudio, isso daqui nos leva para uma questão que talvez o pessoal que não está acompanhando as aulas não entenda, mas tentando responder para você assim muito rapidamente. Veja, o que acontece é o seguinte, o que você aqui colocou como realidade, usando a linguagem técnica, nós poderíamos dizer, estamos falando do logos, a estrutura da realidade. Tá? A estrutura do real é o que nós chamamos de logos. Ora, o logos é o próprio Deus. Tá? Então, Deus não está fora de si. Deus não está fora da estrutura, do logos no qual tudo foi criado. Então, não tem o mínimo cabimento Guilherme de Ockham opor o Deus onipotente à verdade como nós a conhecemos aqui, porque esse Deus onipotente é também o Logos eterno. E, portanto, Deus e o Logos são um só. Portanto, a verdade eterna, que é Ele é também a estrutura do real. Verônica. Padre Paulo, como saber se já tive um encontro pessoal com Jesus? Esse encontro se dá de uma forma súbita, como de Paul Claudel, ou pode ser de forma gradativa, sem um instante específico? Claro que pode ser de forma gradativa, não é? Veja, eu não saberia dizer quando foi na minha história de vida que eu tomei posse da minha fé, né? Foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos. Eu fui batizado na infância, depois em casa
acompanhava as orações com a minha avó, nós tínhamos o mês de maio, a recitação do Santo Terço, as missas dominicais, e ali eu fui crescendo nesse ambiente. Depois comecei a estudar num colégio dos salesianos, aqui em Cuiabá, no Colégio São Gonçalo, e veio então a Crisma. Foi mais ou menos pela época da Crisma, talvez, que eu tenha realmente tomado a decisão de crer profundamente. E tomar a decisão de crer, para mim, se constituiu numa coisa muito simples. Eu decidi aceitar o que a igreja me ensinava. E estava pronto para aceitar tudo que ela me ensinasse. Desde que fosse a igreja, né? Ou seja, não é o padre fulano ou o padre beltrano, estou falando da igreja. Ou seja, a igreja mãe e mestra. Então, eu me dispus com avidez, a começar a estudar o que a igreja ensinava para crer o que a igreja ensinava. E tão logo eu descobria que a igreja estava ensinando uma coisa diferente daquilo que eu acreditava, eu mudava de opinião. E acreditava no que mandava a igreja. Essa disposição, quando eu olho para trás e vejo essa disposição de mudar de ideia imediatamente, tão logo a igreja me ensine isso, né? Bom, isso daqui é um dos sintomas de fé, né? Um dos sinais de fé. Mas quando foi que começou isso? Eu não sei. Eu só sei que eu me lembro que na 6ª série eu ainda era muito crítico, não é? Ainda era muito crítico à igreja, e eu tinha uma profunda ignorância religiosa. Na 6ª série eu já tinha feito primeira comunhão, mas, por exemplo, para mim Jesus não era Deus. Jesus era filho de Deus, mas não era Deus. No meu conceito ali, não era. Eu só não era herege, formalmente falando, porque ninguém tinha me avisado que aquilo era heresia, era ignorância simplesmente, né? Mas a gente vê que houve da 6ª para a 7ª, ali aconteceu alguma coisa. Estou dando um exemplo meu para dizer que foi gradual, né? Então é possível, claro. Muito bem. Zeila Garcia. Gostaria que o senhor explicasse sobre a diferença do intelecto e fé em Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Veja, Zeila, a questão é a seguinte, talvez diferença entre razão e fé, não é? Porque o intelecto ele participa nas duas formas de conhecimento. O conhecimento racional é um conhecimento que se dá através do esforço natural humano. E a fé é um conhecimento de uma outra ordem, né? Vejam, tanto a razão quanto a fé podem ser vistos de forma natural. Por exemplo, existe uma fé natural quando a sua mãe diz a você, você é meu filho, não é? E você cresce naquela certeza, tranquilamente, aceitando que você é filho da sua mãe. Não há nenhuma tensão nisso. Ou quando a pessoa que colocou água para mim antes da aula está aqui, eu tenho plena confiança de que ele não pôs veneno aí. É fé, mas não é fé sobrenatural, é uma fé humana. Essa fé humana, ela faz parte da natureza humana, porque nós não iríamos para frente sem fé. Seria impossível a vida sem fé. Você não entraria dentro de prédios com medo deles caírem, não tomaria um carro com medo dele explodir, não aceitaria a palavra de ninguém porque você não teria confiança, não teria fé no que as pessoas estão dizendo. Você tem fé numa pessoa por causa da autoridade daquela pessoa que está dizendo, porque você confia na pessoa que está falando, que aquela pessoa não está se enganando e nem enganando você. Agora,
Outra coisa é quando eu digo que a pessoa de quem eu estou tendo fé é Deus. Aí nós passamos para o âmbito sobrenatural, não é? Mas, veja, o que é que nós assistimos na Idade Moderna? O que nós assistimos na Idade Moderna foi um enlouquecimento da razão. Quando Descartes resolveu escolher a dúvida como método, o que acontece? Ele baniu a fé, até mesmo a fé natural, do âmbito da filosofia. E quando você desconfia de tudo e de todos, você enlouquece. E é isso que aconteceu com a filosofia moderna, não é? Então, tanto para Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho, a fé faz parte, não é, ela é uma atitude intelectual, com uma diferença de ênfase. Porque Santo Agostinho enfatiza mais no amor, enquanto Santo Tomás enfatiza mais a inteligibilidade. Mas as duas realidades estão presentes no ato de fé. Eu creio porque amo, não é? E o amor nasce de um ato de vontade. Agora, se você for olhar, do ato de amor, um ato de amor não é um ato só da vontade, é um ato também intelectual. Você conhece a pessoa e por isso começa a amar. Se você não conhecesse as pessoas, você não amaria, não é? Então, as duas coisas, é só uma questão de ênfase na forma de apresentar. Bom, acho que o nosso tempo aqui estourou. Vamos então concluir a nossa aula de hoje, agradecendo a vocês, né, pela participação. Com relação à aula da semana que vem, não haverá aula ao vivo, mas eu vou colocar para vocês uma aula de catecismo, não é? Estamos no ano da fé, vou colocar uma aula de catecismo, uma das últimas gravadas, aberta para todo mundo poder ver, para vocês também que não conhecem as aulas de catecismo, tenham o gostinho das aulas de catecismo e verem como é que ela é feita, também porque essa aula que nós vamos postar ficou particularmente interessante, vai ser muito bom. Eu, na semana que vem, vou viajar, né? Porque eu vou ter que dar aula no Instituto de Teologia em Cachoeira Paulista, né? E Instituto Bento XVI, e depois nós voltaremos para a nossa programação normal nos outros dias da semana. O site continua, né? Nós iremos postar regularmente as aulas do curso de Teologia e contamos com as doações de vocês. Nós iremos, nesses dias agora, postar para vocês também um pouco o nosso projeto de algumas necessidades econômicas que nós temos para colocar de pé o nosso estúdio, né? Nós já estamos aí acumulando uma série de orçamentos e contamos com as doações, não somente com aqueles que são assinantes, mas também com as doações das pessoas, para que a gente possa dar conta desse projeto que, com a graça de Deus, vai se tornando cada vez mais presente e real nas nossas vidas. É o serviço que esse site gostaria de prestar. Deus abençoe vocês. Obrigado pela colaboração. Continuemos rezando mutuamente uns pelos outros. Tenho uma gratidão muito grande pelas orações de vocês. Estamos todos os dias presentes na Eucaristia. Tá bom? Nossa Senhora os abençoe sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.